A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, estamos mais um dia na Bíblia do nosso dia a dia e vamos fazer a leitura de Hebreus, capítulo 2. Mas antes de tudo, vamos fazer a oração do Espírito Santo para que ele possa nos guiar e nos conduzir durante essa nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Por isso devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos, para não nos desviarmos. Pois se a palavra transmitida por meio de anjos se mostrou válida e toda transgressão e desobediência recebeu sua justa paga, como ficaremos nós impunes se desprezarmos tão grande salvação? De fato, esta salvação foi promulgada no início pelo Senhor e depois confirmada no meio de nós por aqueles que tinham a ouvido. Deus confirmou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo, e mediante dons do Espírito Santo, distribuídos conforme a sua vontade. Ora, não foi os anjos que Deus submeteu o mundo vindouro, do qual estamos falando? Em algum lugar, porém, alguém declarou que é o ser humano para que dele te lembres, ou o filho do homem para que te ocupes com ele? Pouco inferior aos anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Jesus, a quem Deus tornou pouco inferior aos anjos, nós o vemos coroado de glória e honra, por ter sofrido a morte. Assim, pela graça de Deus, ele experimentou a morte em favor de cada um. Deus, por causa de quem e para quem todas as coisas existem, quis conduzir muitos filhos à glória. Por isso, por meio de sofrimentos, levou à perfeição aquele que iniciou a salvação deles. Pois tanto o santificador quanto os santificados, todos procedem de um só. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los irmãos, quando diz: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. E ainda, colocarei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Assim libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois afinal ele não veio em auxílio de anjos, mas da descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas que concernem a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia em sinal de respeito às palavras de Deus. Vou fazer a leitura de algumas promessas e de um princípio eterno aqui para vocês, tá bom? Nesse vídeo não tem ordem. Promessas. Assim libertou os que por medo da morte passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Então Jesus veio, teve a sua morte na cruz, para que nós, que temos medo da morte, pudéssemos ser salvos, pudéssemos ser libertos desse medo. Né? Jesus veio para nos libertar do pecado, nos libertar de todos os nossos medos. Né? Assim ele nos libertou, ele assim libertou os que, por medo da morte, passavam a vida toda sujeitos à escravidão. Né? Então isso mostra como Deus ama cada um de nós. Né? Ele veio e nos libertou do mal que mais nos consumia. Né? Muitas pessoas têm muito medo da morte, muitas pessoas têm muito medo dessa parte. Mas a morte nada mais é do que quando a gente vai
se encontrar com Jesus, né? Se nós fizermos aquilo que é dele, aquilo que fizermos for do seu agrado, nós estaremos com ele também na vida eterna. Então a morte não é nada mais do que uma passagem para estarmos com Jesus, né? Então uma passagem para algo melhor. Então devemos viver a nossa vida aqui na terra, esperando estar lá no céu junto com Jesus. Pois afinal ele não veio em auxílio de anjos, mas da descendência de Abraão. Então Deus, Jesus, né, ele veio por cada um de nós. Ele veio por você que está assistindo esse vídeo agora, ele veio por mim, ele veio por cada um de nós, ele veio nos libertar e nos salvar da morte, ele veio nos salvar do pecado, né? Então, é muito legal essa parte, né? Jesus veio por cada um de nós, né? Ele veio por cada um dos descendentes de Abraão, uma promessa que ele fez há muito tempo atrás, mas Deus, ele cumpre todas as suas promessas. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Então, quem mais poderia nos ajudar além de Jesus Cristo, né? Se a gente está sendo tentado, se a gente está sendo... muitas das vezes somos tentados durante o nosso dia. Então, peça a Jesus, né? Ele viveu em todas as condições. Ele foi tentado, mas nunca pecou. Jesus nunca pecou. Então, que nós possamos seguir o seu exemplo e fazer assim como ele, né? Jesus, quando estava sendo tentado lá na quaresma, né, durante os 40 dias no deserto, o que ele usava para combater as perseguições do demônio, né? Ele usava as palavras de Deus, pois a palavra de Deus é o nosso sustento, é a nossa força e a nossa salvação. Princípio eterno, pois tanto o santificador quanto os santificados, todos procedem de um só. Por esta razão, ele não se envergonha de chamá-los irmãos, né? Então que nós possamos realmente seguir a Deus, seguir a Jesus Cristo, pois ele nos santificará, ele nos fará ser santos, né? Nós, por nós mesmos, não conseguimos ser santos, mas pela graça de Deus, por Jesus Cristo, nós conseguimos cada dia mais, caminhando junto com Jesus, né, nos santificarmos, irmos nos santificando. Então, nós devemos sempre continuar nessa nossa caminhada e pedirmos sempre para ser santos. Peçam em suas orações para ser santos e para que as pessoas ao seu redor, para que cada uma das pessoas que convivem com você também sejam santos. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse vídeo. A paz de Jesus, salve Maria e tenham um ótimo dia.